Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para você. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade. Estaremos agora alternando entre estudos e mensagens que eu vou pregando nas igrejas, nos convites que recebo, e alternando com os nossos estudos do Sermão do Monte, que eles são em série, e assim os irmãos podem ir se adequando e acompanhando, aprendendo e compartilhando tudo aquilo que estamos aprendendo aqui. Nosso texto de hoje está baseado em Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 8. Se você não conhece esse texto, pause o vídeo, leia na sua Bíblia e volte para cá, para continuarmos então assim, meditando e aprendendo sobre a palavra de Deus. O tema desta mensagem para nós neste momento é as leis do reino, a recompensa da oração. Todos nós temos um pleno conhecimento de que a oração é a coisa mais importante da nossa vida. A oração abre portas, a oração fecha portas, a oração quebra cadeias, a oração muda a nossa vida, porque no momento da oração nós não lembramos a Deus. Pelo contrário, a oração nos faz com que nós mesmos nos lembremos das promessas que Deus fez para nós. E quando lemos esse texto, algumas verdades saltam diante de nós. Nós percebemos que uma coisa importante que Jesus falou aos fariseus foi essa: quando orares, não sejais como os hipócritas. Mas fica uma pergunta no ar sobre como saber se eu sou um hipócrita. Bem, há algo interessante a aprender aqui, porque a palavra hipócrita ela vem do grego, da palavra grega dramaturgia, ou seja, pessoa que atua em papel. Na vida real, isso quer dizer que eu estou fingindo ser melhor do que realmente eu sou. Isso se chama hipocrisia. Eu tentar demonstrar uma imagem, passar uma imagem para as pessoas de algo que eu realmente não sou. E Jesus refere-se a isso a respeito da oração. Quando eu tento transmitir uma ideia para as pessoas, uma imagem para as pessoas de que eu oro, mas eu na vida real não oro. Era o que Jesus estava falando aqui a respeito dos fariseus, que eles oravam em pé nas esquinas para serem vistos pelos homens. E eu quero dizer a você, meu querido irmão, que nós precisamos aprender que Deus é quem tem que ver aquilo que fazemos. Se você tem uma vida de oração, louvado seja Deus. O nosso Deus vai reconhecer a sua vida de oração. Se você tem uma vida de consagração a Deus, de jejum, de uma vida separada para o Senhor, graças a Deus, Ele está vendo todo o seu esforço e o seu sacrifício. Por isso, quando a minha religião ela é para ser vista pelos homens, então eu me torno hipócrita, porque a minha vida precisa ser vista pelo Senhor, pelo Deus que fez a minha vida. É assim que eu devo viver a minha vida cristã. É interessante porque, vejam bem, em segundo lugar, a hipocrisia, os hipócritas, eles se comprazem em orar em pé para serem vistos. Muitas vezes a hipocrisia é tão acentuada que o mundo julga que todos os crentes também são hipócritas. Eu quero dizer a você, meu irmão, que está ouvindo esta mensagem, talvez você não conheça o Senhor, talvez você esteja procurando algo a respeito desse assunto. Não julgue todos os cristãos por alguém que você conheceu, por alguém que você viu, que vive uma vida que não condiz com a vida cristã, que não condiz com a palavra de Deus. Leve a sério aquilo que o Senhor tem colocado diante de você e tente viver a vida cristã à maneira da Bíblia, à luz da Bíblia, da maneira que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra. Mas Ele vai nos dizer algo importante, porque Ele diz: entra no teu aposento. Cristo, Ele não condena as orações em público, isso é muito importante, porque nós conhecemos pessoas que não conseguem encontrar a Deus sozinhos em casa, mas conseguem encontrar a Deus na igreja, no meio da multidão. Mas aqui o Senhor está dizendo: entra no teu aposento, entra no teu quarto, fecha a porta e procura, ora ao Senhor em secreto, que em secreto Ele vai te honrar, Ele vai te recompensar. Quero dizer a você que mesmo estando às vezes em uma grande multidão, nós podemos estar ali no meio daquelas muitas pessoas, como se estivéssemos em um quarto trancado com o Senhor.
buscando a Ele, sentindo a sua presença, aleluia, orando a Ele, sabendo que Ele está ouvindo a minha e a sua oração. Eu quero dizer a você que nós, meu irmão querido, precisamos estar sempre, quer seja sozinhos, quer seja no nosso quarto de oração, quer seja no meio de uma grande multidão, devemos estar sempre em contato com o Senhor, conectado com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vemos que o Senhor Jesus, Ele nos ensina aqui que quando estamos de porta fechada com o Senhor, nós estamos de portas fechadas para o mundo, com o mundo excluído do nosso coração, em contato com o trono de Deus. Assim, é mais fácil orar sem fingimento, porque muitas vezes em um ambiente público, cercado de pessoas, nós podemos ter uma oração que não condiz com o nosso coração, buscando talvez palavras que não fazem parte do nosso vocabulário. Ora, meus irmãos, o Senhor quer que nós oremos simplesmente da forma que nós somos verdadeiramente na sua presença. Deus não vai levar em conta, meus irmãos. Ele conhece a forma que nós nos dirigimos a Ele. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E aí o Senhor então diz assim, fechando a tua porta. Veja bem, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Também não tinha uma porta para fechar. Mas ele viveu separado do mundo, em contato constante com Deus. Nós devemos ter um lugar de oração. Aleluia. O quarto de Jesus era o monte, o mato, ou qualquer outro lugar que ele pudesse encontrar, a sós, para ficar a sós com Deus. Para Isaac era o campo. Para Davi era o quarto de dormir. Para Pedro era o eirado. Para Ezequias era uma parede. E qual é o seu quarto de oração? Onde é o ambiente que você consegue ficar sozinho com Deus? É dirigindo o seu carro? É você fazendo as suas atividades diárias, nos seus afazeres do dia a dia? É talvez na pia, no fogão? Onde quer que você esteja, meu irmão, você deve ter o seu quarto de oração. Pode ser no seu ambiente de trabalho, na hora do almoço, no vestiário, no banheiro. Onde é que está o seu quarto de oração? O seu momento a sós com Deus, o momento em que você vai poder sentir a graça dEle, a presença dEle. Bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho uma experiência que eu tive com o Senhor há muito tempo, uma experiência de oração, em que eu pude, na hora do meu almoço, ir para o arquivo morto da fábrica, e ali eu comecei a orar ao Senhor, a cantar louvores a Deus. Dentro de alguns minutos, eu estava falando em línguas estranhas. Eu estava sentindo a presença de Deus. E aquela foi uma experiência inconfundível, única, porque naquele dia eu senti um grande clarão invadir aquela sala que estava com todas as luzes apagadas. E no momento que aquele clarão tomou conta daquela sala, eu senti como se um ser especial, que eu não sei explicar, não sei explicar, meus irmãos, simplesmente a existência daquele ser, mas ele estava ali ao meu lado. E eu senti a presença de Deus como nunca senti na minha vida naquele dia. Eu tenho certeza que o Senhor estava ali naquela sala comigo, no momento em que eu orava e cantava louvores a Deus. Eu quero te motivar neste momento a ter o seu momento com Deus. Busque a Deus, coloque diante dele as suas mais difíceis situações da vida. Os seus dias mais tenebrosos, coloque diante do Senhor, e Ele vai iluminar a sua vida. Ele vai fazer com que você possa sentir a sua graça, aleluia, pairando sobre o seu ser. Coloque as dificuldades que você tem enfrentado diante do Senhor. Ele tem poder para mudar toda e qualquer situação. Efésios 3:20 nos diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus tem poder para manifestar a sua glória e a sua graça na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. A oração tem poder e Ele pode fazer tudo e muito mais, além daquilo que você pede ou que você pensa, em nome de Jesus Cristo. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, que Deus em Cristo fortaleça a sua caminhada,
Em nome de Jesus. Amém.